Bem, bem-vindos novamente aos vídeos C#. Continuamos aqui a desenhar texto nas nossas aplicações, neste caso na nossa Picture Box. Temos aqui então o resultado destas experiências que temos estado a fazer. Vamos aqui reduzir novamente o tamanho da letra, neste caso para, por exemplo, para 20, ok? E vamos ver se o texto cabe todo dentro do nosso retângulo, e cabe, ok. Ora, apenas para ver então aqui alguns aspectos relacionados ainda com o desenho de texto e que nós podemos consultar através do desenhador. E eu chamo a atenção que existem, por exemplo, em relação ao string format, vários outros métodos que nós agora não vamos explorar porque para já não são muito utilizados ou só serão utilizados num contexto de programação gráfica mais avançada, que é o caso, por exemplo, do Set Measurable Character Ranges, o Set Digit Substitution e por aí fora. São conceitos que eu próprio também não uso, mas que são utilizados só apenas em circunstâncias muito específicas, que na maior parte dos casos não têm grande utilidade. E, portanto, nós vamos avançar. Poderemos voltar a falar nesse tipo de métodos, se assim se justificar. No entanto, neste contexto, isso não é justificável. Então, no desenhador, existem aqui dois métodos muito interessantes e que são os seguintes. Por exemplo, neste caso, o Measure String, isto é, Measure String retorna-nos um método que nos retorna um valor do tipo size f. E o que Measure String basicamente serve para fazer é saber quais são as dimensões do texto que o texto vai ocupar no meu retângulo, ok? Então vamos ver aqui um size f. Vamos colocar aqui size f, ok? Tamanho é igual a desenhador.measure string e ele pede-nos basicamente dois parâmetros, isto é, o string text, neste caso o texto, e depois a letra, ok? E o que vai acontecer é que vamos ter aqui um tamanho. Ora, bem, nós vamos fazer o seguinte, para não estar a apresentar os resultados com caixas de diálogo, vamos simplesmente travar a execução do código aqui, antes do texto ser desenhado, para podermos depois ter acesso aos valores do tamanho. Reparem, eu ao executar este código, vou agora executar, o código acabou ali, o que quer dizer que também já tem valores. E reparem, cá estão eles, ok? O weight dá 24, portanto a altura do texto dá 24 e o comprimento daria 716 pixels e mais qualquer coisa, ok? E portanto este valor permite-nos determinar qual é o real espaço definido ou necessário para a apresentação de um determinado texto, o que me permite eventualmente condicionar a execução depois da classe do método drawString, uma vez que eu, como tenho a possibilidade de saber quais são as dimensões necessárias para apresentar o texto, poderei depois redefinir o meu drawString no sentido de ter ali espaço suficiente para que o texto seja apresentado e não estar sujeito a que o texto seja cortado, por exemplo. Vamos ver aqui ainda o desenhador. Ponto. E temos aqui um item muito interessante que é o Text Rendering Int. E o Text Rendering Int é igual a Text Rendering... ok, onde é que tu estás? Ok, Text... ora bem, ele é do tipo System Drawing Text. Ora, por isso é que ele não aparece, o que quer dizer que nós vamos ter que o adicionar aqui em cima. Aqui no Drawing, por exemplo, vamos copiar aqui e vamos adicionar aqui a referência a mais um namespace, que é o text. E o que o Text Rendering Int nos vai permitir? Então cá vai, Text Rendering Int, ponto, e reparem, é uma enumeração que nos permite definir de que forma é que as letras são apresentadas graficamente. É evidente que as alterações que nós vamos ver não são muito significativas, mas aqui vamos colocar um anti-alias. E o anti-alias vai certamente ter aqui repercussões se nós alterarmos o tamanho da letra. Vamos aqui colocar 40 e vamos desenhar ainda sem o rendering int, ok? E vamos aqui ver, sem o rendering int, aqui as letras estão bem desenhadas, não há aqui
estão relativamente bem suavizadas. Se nós colocarmos o anti-alias, reparem que continua praticamente na mesma. No entanto, se nós, e eu penso inclusive que é o valor por defeito, se nós colocarmos aqui, por exemplo, o Clear Type Grid Fit, reparem que, em alguns casos, eu penso que não será tão perceptível, a menos que a gente altere aqui, eu penso que alterando aqui os valores do texto, do tamanho do texto, é provável que isso seja perceptível. Há aqui alguns recortes nas letras, ok? Que nós podemos eliminar se nós definirmos o tipo de rendering int. O rendering é o termo designado para a apresentação, isto é, o processamento gráfico de um determinado elemento, a forma como é que ele vai ser tratado, se vai ser mais suavizado, menos suavizado. E é para isso que estas enumerações aqui existem. Eu, por exemplo, single bit per pixel, grid fit, e vamos ver o que é que acontece. E reparem, aqui há uma série de mais recortes nas letras, ok? Que não são tão suavizados, e eu penso que nós podíamos fazer aqui até um outro exercício, que era criar aqui uma rect2, ok? Rect2, neste caso com umas coordenadas diferentes, isto é, colocar o retângulo mais abaixo e depois fazer o seguinte, vamos aqui colocar, antes disto, o texto desenhado na Rect2, para ser apresentado sem qualquer alteração do text rendering int e depois com o text rendering int. Vamos ver se isto funciona. Ok, cá está. Portanto, reparem que, embora não seja completamente perceptível, nós teremos que ir alterando aqui este enumerador. Clear Type Grid Fit. Ok. Há ligeiras diferenças, provavelmente este não será o melhor exemplo para estarmos aqui a testar estas diferenças, mas há ligeiras diferenças que são processadas ao nível da apresentação das letras. São muito subtis, ok? E daí que text rendering hint seja utilizado ainda noutras circunstâncias, não tanto neste tipo de exemplos que nós estamos a mostrar. No entanto, fica aqui então a informação sobre esta possibilidade de nós podermos, para além de medir o comprimento e o tamanho e a altura de um determinado texto que vamos apresentar com um determinado tipo de letra, nós podemos também definir de que forma é que esse texto é desenhado na nossa aplicação, usando para isso o Text Rendering Int.